No vídeo de hoje temos as primeiras aventuras do personagem Nova, desenhadas pelos irmãos Buscema, e arte finalizadas por Joyce Knott e Tom Palmer. Então, nem preciso dizer que o programa de hoje está imperdível. É depois da vinheta. Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Ricardo do canal Uma Época Inesquecível. Canal esse que tem por objetivo falar de quadrinhos, da cultura pop em geral, dos grandes desenhistas, arte finalistas, roteiristas, de toda essa galera que nos entregou grandes clássicos que perduram por décadas, que é amado por fãs de várias gerações e fazem velho dinossauro produzir com muito gosto, diga-se de passagem, conteúdo para vocês. É isso aí, muito bacana. Passando aqui para agradecer a todo mundo que está se inscrevendo, que está compartilhando, dando like. Será sempre a primeira coisa que eu vou fazer, agradecer o carinho, a consideração de vocês. E tenha certeza, é sempre o combustível que me motiva a estar fazendo esse canal. E detalhe, agora em junho, né? Eu quero ver se eu consigo algumas novidades. Então, eu estou agendando entrevistas, entendeu? Eu estou agendando entrevistas, no caso. Vamos ver se vai sair alguma coisa. E também eu quero fazer o programa especial, porque agora em junho a gente vai comemorar 1 ano de canal. Olha isso, que bacana. Passa rápido, né? É incrível, parece que foi ontem no caso, né? Então, de repente, assim, eu quero fazer um programa especial falando das minhas motivações, né? Eu quero estar eu e o Johnny Castro junto e reservar algumas surpresas aí, enfim, né? Falar o que me motivou, né? A estar fazendo esse programa, a estar fazendo esse canal, no caso, né? E assim, e esse canal só é possível com a ajuda de vocês, né? Porque se não são vocês aí do outro lado a motivar com as mensagens, com a resenha, com a troca de ideia, com o envio de artes, né, da arte dos inscritos no caso, pô, não está virando nada, então vou cancelar isso aqui, entendeu? Mas não, cara, o retorno de vocês é fantástico, então somente agradecer. E lembrando, né, 1.000 inscritos, teremos sorteio de 2 artes originais, uma desenhada por mim e outra desenhada pelo Johnny Castro, onde você escolhe o personagem, seja um personagem preferido seu ou seja um personagem de criação sua, no caso você tenha sua galeria de personagens, no caso, né? Eu sei que tem uma boa parcela da galera aí que cria suas histórias, cria seus personagens, né? Então, assim como eu também, né? Eu estou na batalha para fazer minha quarta revista acontecer, no caso, a revista número 4 do Super Almanac Escape para o Perigo. Vamos lá, a batalha continua no caso, mas hoje vamos falar das primeiras aventuras do personagem Nova, desenhadas por John e por Sal Buscema, e arte finalizadas por Joyce Knott e Tom Palmer. Olha isso, olha não só a dupla de desenhistas, mas também a dupla de arte finalistas, né? E roteirizadas pelo grande Marvel Wolfman, né? Marvel Wolfman, que é o grande responsável, juntamente com o George Pérez, pelo sucesso dos Novos Titãs na DC Comics, né? É isso aí, então. Então, se prepara para a viagem, que vai estar demais. Já garantiu aquela cervejinha, aquela geladinha, já colocou no baldinho umas 4, ou de repente o cara que já é velhaco do canal já fez questão de colocar uma cerveja do lado do sofá para pegar e acompanhar a viagem, acompanhar a resenha. É isso aí, você merece, você é guerreiro. Tamo junto, vamos nessa. Bom, galera, vamos lá então. Vamos rever as primeiras histórias do Nova. E eu vou tirar essas histórias desse encadernado da linha vermelha da Salvat, que especificava bem os personagens, no caso, né? Com uma história antiga e uma história atual, né? Aqui temos essa capa, não muito empolgante, não
não me empolgo com esse tipo de desenho, entendeu? Não menosprezando, é lógico, né? Mas eu valeria mais a pena se colocasse uma capa, né? Da época, né? Da origem do Nova, no caso, né? Então vamos folhear aqui, vamos começar a viagem, né? Por exemplo, se ao invés dessa capa aqui, colocasse uma capa, colocasse uma capa como essa, né? Olha como essa capa é mais empolgante, né? Ah, vamos combinar, né? Olha a energia dessa capa, olha o desenho, né? John Buscema, né? Sem palavras no caso, mas assim, olha a diferença de uma capa como essa, né? Para essa capa, né? Muito computadorizado, você não muito perto do real, você tira a magia do desenho, no caso, né? Muito aproximado do real. E isso aqui não, isso aqui já faz você ter a fantasia, te remete à magia, no caso, né? Olha os títulos, né? Olha os títulos, olha o colorido, né? Olha o espaço, tudo desenhado, sem efeito de computador, no caso, tudo desenhado. E aqui temos aqui um homem chamado Nova, né? Que é a história de origem do Nova, no caso, né? Com roteiro do Marv Wolfman e desenhos de John Buscema com a arte final de Joyce Nott, meu arte finalista preferido, né? Joyce Nott e John Buscema não tinha como sair ruim. Olha essa cena, né? Nova foi criado na década de 70, no caso, né? Era uma forma da Marvel expandir seus personagens, expandir seu universo. E aqui uma cena de basquete, né? O Rick jogando basquete com as meninas, tudo, né? E assim também outra coisa, também um detalhe também, as cores primárias, né? Como valorizam o desenho. Olha a magia do desenho no caso, né? Nada supera um clássico. E aqui um valentão pegando o Rick, batendo nele, né? É uma linguagem parecida, né? Acho que eles quiseram repetir a fórmula do Homem-Aranha, né? Do Peter Parker, né? Um adolescente franzino, tudo, né? Eu tenho plena certeza que eles quiseram tentar repetir a fórmula do Homem-Aranha em um personagem espacial. Olha as naves desenhadas pelo John Buscema, olha o espaço. E aqui um Nova, né? Procurando um substituto, no caso. É uma história até também parecida, é uma mistura de história do Homem-Aranha com elementos também do Lanterna Verde, né? Do Abin Sur procurar um sucessor, né? Muito fantástico. E aqui a energia procura uma pessoa digna do poder do Nova, né? E nisso, o Valentão chega, mexe com o Rick e ele é atingido pela energia, né? Ele é atingido pela energia. E nisso ele toma consciência, né? Que o Nova mais velho, no caso, fala: você é o escolhido para assumir minha luta terráqueo. A luta para deter a mais inumana criatura que este universo já conheceu. Eu estou morrendo e em instantes serei partido. Assim meus pensamentos devem viajar rápido. Você tornou meu campeão terráqueo. Você herdou os poderes de um centurião. Muito bacana isso aqui, né? E assim, não tinha enrolação. A história já partia, né? Já partia, já sem enrolação, já ia bem direto ao assunto no caso, né? Hoje em dia, para se contar uma história de origem, nossa, a pessoa usa duas, três histórias para escrever. E ele acaba acordando, sai soltando os raios no caso, né? E ele volta e os pais dele ficam aliviados. No dia seguinte, na escola, olha as tomadas de João Buscema, né? João Buscema desenhando os jovens, olha a pose do rapaz aqui que faz o bullying com o Rick, no caso, né? E aqui ele retratando o campus, no caso, né? E assim,
o domínio da perspectiva, olha essas cenas assim, do cotidiano, né? Eu sempre bato nessa tecla, mas as cenas do cotidiano são complexas, tem uma complexidade. É muito fácil você desenhar uma cena de ação, uma cena, uma cena de golpe, uma cena de emanação de poder, né? Mas as cenas do cotidiano é complicado. E nisso, o novo ele vai andando, perdido em pensamentos, e de repente vê uma energia e ele se transforma em Nova, no caso, né? Olha essa cena, olha a primeira aparição do Nova com o uniforme, olha que fantástico isso, olha as energias Kirby Crackle, né? O Tony Machado, né, em alguns programas atrás, ele me entregou uma arte do Nova baseado nesse desenho aqui no caso, né? Baseado no desenho de John Buscema. Um grande abraço, Tony Machado. É sempre bom ter você participando no programa. Um grande artista, Tony Machado. Espero mais artes suas, hein? Então aqui, ó, um desenho do Novo, a primeira aparição, energias Kibriqueco, colorido. Olha que fantástico isso. E nisso, ele já está voando sobre a cidade, né? Então aqui, em poucas páginas, né? Em poucas páginas, mostrou um pouquinho da vida da identidade do Nova, ele ganhou o poder e ele já está voando, agindo como herói, no caso, né? E ele conhecendo, testando os seus poderes, né? Testando no ferro velho aqui no caso, mostrando o poder do Nova, né? E olha que fantástico, o design de uniforme, o capacete, muito bacana. É um personagem que poderia ser mais explorado dentro dos quadrinhos, no caso, né? Na década de 70 teve um relativo sucesso, né? E aí, no caso, os amigos, né, do Rick, ele vem um novo no caso, e o cara que ia praticar bullying já fica admirado, né? Que nem o Flash Thompson fica admirado com o Homem-Aranha, né? Que é o fã número 1 do Homem-Aranha, né? Mas isso, assim, já foi uma coisa mais bem explorada, uma coisa foi uma história mais bem elaborada pelo Stan Lee, Steve Ditko na época, no caso, né? E nisso já aparece um vilão aqui, olha esse vilão. E ele falou, não, eu matei o Centurião Nova Primordial. E ele não acredita, e ele já começa a atirar contra o Novo já desvia aqui no caso. Então você vê assim, não tinha enrolação no caso, já partia para ação, né? Olha as cenas de luta, bem o dinamismo de John Buscema. Assim, percebemos até um certo exagero nos balões, o que tira um pouco o dinamismo da leitura, de você ter as cenas de combate, poder olhar as cenas de combate, porque os balões seguram muito você ficar preso na cena, no caso, né? Não deixa a leitura fluida, no caso. Mas, assim, isso é coisa da época e, assim, eu ainda assim eu adoro isso aqui, porque em comparação aos quadrinhos de hoje, isso aqui ainda é insuperável. E continua essa batalha, esse ser aqui, esse ser espacial, metendo a porrada aqui no Nova, no caso, jogando contra a parede. E nisso o prédio está para cair, ele segura um prédio, olha isso. Ele segura o prédio e depois o pessoal sai, ele pega e deixa o prédio desabando. Zor vai conquistar, Zor vai destruir, e o centurião Nova Primordial vai morrer para sempre. Então fica uma promessa aí de que esse vilão voltará em futuras histórias. E aqui um epílogo, né, do Richard, perdido em seus pensamentos, e esperar o que o futuro reserva como Nova, no caso. Primeiro ato terminado, e aqui já temos a segunda história do Nova, capa aqui do Sal Buscema, imagino eu, ou John Buscema, não, deve ser do John Buscema, mas com outro arte finalista, no caso, entendeu? Mas na história interna, continuando, John Buscema e Joyce Nott. A primeira noite do Condor, olha essa cena, de assalto.
os assaltantes assaltando o banco, o Nova passando, complexidade de cena, arte de John Buscema. Falar de arte de John Buscema é chovendo molhado. E nisso o Nova já arrebenta a janela, eles atiram fogo contra o Nova, ele desviando das balas, tudo, né? E dá cabo dos bandidos. Segue-se a história e aí entra em cena o personagem Condor, né? Que é esse personagem aqui criado, uma pessoa comum, com asas no caso, né? E nisso, o Richard, ele volta para casa, tem a questão de estar com a família dele, com o irmão dele, tudo, né? Então aqui você vê explorando a identidade do Nova, no caso, né? Mas não tão bem explorada quanto as histórias do Homem-Aranha, né? Diga-se de passagem. Aqui as histórias focam mais no herói. E aqui temos a volta do Condor. Olha essa cena de John Cena. Olha essas asas. Ele voltando para o seu quartel-general. E ele pega, ele faz a pessoa perder o equilíbrio, ele salva a pessoa. E nisso descobre-se que a pessoa, né, ele tinha deixado essa pessoa cuidando do maquinário dele, no caso, né? E ele resolve dar um castigo, ele resolve dar um susto na pessoa. E nisso eles conversam e no final o Condor dá um traje para ele, no caso, né? Olha isso. Olha esse traje, olha esse design criado pelo John Buscema, olha as cores, né? Muito bacana. E aí tem um flashback da história, o Condor salva este rapaz aqui no caso, né? E segue-se as histórias. Seguindo a história, você vê, tem esse um ataque, né? Então, assim, não tinha muita enrolação, né? Já partia para ação logo, no caso, né? Então, o roteiro, assim, não era muito dinâmico. Você tinha que contar uma história em poucas páginas, então não dava para você explorar uma história, no caso. E nisso você já tem o combate entre o Condor e o Nova. Segue essa batalha, aí esse rapaz energizado bem começa a lutar contra o Nova, ele começa a dar uma surra no Nova, no caso, né? Olha os golpes aqui do John Buscema, que desenho fabuloso, né? Olha o colorido, né? Não tem como você não empolgar com isso. E nisso, o Richard Dyke, o Richard, a identidade secreta, ele consegue escapar. Deixa eu ver se eu pulei uma página aqui. Deixa eu ver se eu pulei uma página aqui no caso. Porque aqui ele pulou, dando soco aqui no caso. E aqui aparece ele já na identidade secreta, né? E nisso ele volta a agir como Nova. O jovem aqui emanando uma energias Kirby Peckle, e agindo em dupla com o Condor. Olha essa cena de John Buscema. Olha que agilidade de personagem. Olha esse voo do Nova. E nisso, o Nova aparece e o rapaz questiona o Condor. O Condor ele agride o rapaz e já entra em contato com o Nova. E tem uma briga novamente entre o rapaz e o Nova aqui no caso. O rapaz sempre levando a melhor, é bem poderoso, dando golpes no Nova. Só que ele dá um soco tão forte que ele quebra o artefato, né? E nisso o Condor já impiedosamente já dá um soco no rapaz aqui, arrebenta as janelas e vai embora. Nisso o rapaz volta a pegar o Nova, começa a lutar e o Nova pega o extintor e o rapaz, ele esmaga o extintor, mas libera um gás aqui que cuida momentaneamente dele.
A próxima aventura temos essa capa. Olha essa capa que fantástica. Aqui não está acreditado o desenhista, mas eu acredito aqui que pela musculatura, pelas linhas, seja desenho aí sim seja desenho do Sal Buscema. Olha essa capa. Continuando a história. E aqui já temos Marvin Wolfman nos roteiros e Sal Buscema com Tom Palmer. Olha isso. E o Sal Buscema inspirado, né? Olha essa cena do diamante atacando réplicas aqui do Novo, do Thor, do Homem de Ferro, do Homem-Aranha. E ele testando seus poderes, né? As armas que não pode ferir, no caso. E fazendo um treinamento. Olha o desenho do Sal Buscema com a arte final do Tom Palmer, que mágico, né? E aí nisso tem um robô gigante que pega o diamante por trás e o diamante detém ele só com um golpe, no caso, né? E aí nisso ele tem uma lembrança da sua infância, da sua adolescência, que ele sempre gostou de bater nos outros. E num acidente ele se transformou no mortífero diamante. Segue essas histórias. O Richard com os pais, ele meio revoltado, chuta um peso e ele fala, não, esqueci que minha força, esqueci minha força não, chutei esse halter, ele atravessaria a sala como se fosse um rinoceronte, né? O poder do Nova, no caso, a força do Nova, né? E olha como ele pega o peso com uma facilidade. Rapaz do céu, isso aqui, eu peno para tentar puxar um peso desse no supino e o cara pega com a mão, olha isso, né? E aqui as cenas do cotidiano, olha as calças, as dobraduras, os tecidos, no caso, né? Como o trabalho do arte finalista e do desenhista combinados conseguem dar uma precisão, conseguem passar uma mensagem, conseguem dar toda a narrativa necessária, né? Olha essa representação que bacana. E nisso vem a mãe do Richard já dá um lanchinho para ele, e ele alçando o voo, no caso. Olha o Nova por Sal Buscema, olha isso. E nisso já tem outros bandidos, e aqui ele já não desvia das balas, as balas ricocheteiam ele, né? E olha a arte do Sal Buscema, que bonita, né? Como o desenho cartunesco é empolgante, né? Vamos combinar, né? Tem magia nisso tudo aqui no caso. Olha esse veículo. Cada quadro é uma arte, né? É fantástico isso. E aí o Nova, ele pega, ele detém os bandidos. No dia seguinte, o Valentão que sempre faz bullying com o Richard, dá um soco nele, o Richard revida aqui no caso, né? E o cara falou, você deu um golpe de sorte, não sei o quê. Aí ele fala, eu vacilei, né? Não devia ter mostrado ele como sou forte. Então, assim, tem um quê, né? Tem um quê? Tem a inspiração do Peter Parker. Eu tenho certeza que a Marvel quis repetir a fórmula do Homem-Aranha no personagem novo, no caso, né? E nisso temos cenas de flashback. E aí o Richard ouve uma notícia no rádio e vai averiguar como Nova. Olha essa cena. Olha que sequência de desenho bacana, né? E nisso ele vê um homem voando caindo do prédio, voando pela janela, ele salva e no que ele volta ele encontra o diamante já dá um golpe no Nova, né? Olha isso. E o Nova ele detém o seu avanço e ele vai para cima de novo, para ser novamente golpeado pelo diamante. Só que aí ele já revida. E dá um soco. Só que quem sente dor é o Nova, por socar um diamante puro, né? Imagina você lutar contra um ser que é puro diamante. Então, assim, deve ser... É bem explorado isso, porque, assim, diamante é uma das coisas mais duras do mundo, no caso, né? É de uma resistência formidável.
Olha as tomadas do Salbucema. E nisso, mais uma vez, eles partem para a luta, no caso. E o Nova sente de novo, no caso, né? Por quê? Porque o diamante ele é muito duro, no caso. Mas o Nova não desiste, né? Olha os trabalhos de retículas do Tom Palmer, que fantástico. E nisso o Nova já parte para o ataque, socando o diamante, desviando o soco, dando chute. Porém, o diamante, o Nova ele se distrai com a mãe dele falando e o diamante acerta um golpe bem dado no Nova. E nisso o trem está para passar em cima do diamante, ele pula sobre o trem. E o Nova, perseguindo, o diamante não percebe que o trem vai entrar no túnel e bate a cabeça com tudo, no caso, né? Com uma velocidade incrível, ele some. E aí o Nova acaba perdendo ele de vista. E nisso o diamante é abordado pelo Condor, onde eles forjam uma aliança, né? Olha isso. Vamos ter mais histórias do Novo. E aqui, eu imagino que aqui seja o desenho do Jack Kirby, né? Uma capa do Jack Kirby, com certeza. Esta capa é do Jack Kirby, pelo estilo, pelas pessoas desenhadas. E o número 4 da revista do Novo tem a participação do Thor. Voltando aqui, esta bela capa, esta bela cena de abertura, com a mesma equipe, Marvel Wolfman, Sal Buscema e Tom Palmer. Olha essa cena. Segue suas histórias, o Nova salvando a mocinha de ser atropelado do caminhão, e continua-se as histórias. E aqui já temos um vislumbre do Thor, né, ajudando um corpo de bombeiros aqui a apagar um fogo. E nisso nisso que o Thor tenta apagar o fogo, aparece esse demônio, né? Olha esse demônio aqui, olha a complexidade de arte, né? Olha que arte vigorosa do Salbucema, com a arte final de Tom Palmer. Não tem como isso ser ruim, vamos combinar. E esse ser se aposta do Thor. Olha essa cena. Olha essa cena de posse. A criatura se apossando do Thor, aqui no caso. E nisso, o Thor já está dominado pela criatura. Você já vê uma mudança de semblante. E ele já sai arrebentando tudo que vê pela frente. Continuam-se as subtramas do caso, né? O dia a dia do Richard, o valentão, o Mike, que pratica bullying com ele. E nisso, o Richard vê o Thor passando e, como novo, vai tentar conhecer ele, no caso. Mas o Thor possuído, ele já solta um golpe fulminante no Richard. E começa-se a batalha entre Nova e Thor. Olha isso. Thor contra o Nova, né? O foguete humano atingindo o Thor com tudo. E o Thor acertando com o martelo. E o Thor pegando e já tentando afogar o Richard. Só que ele solta o golpe no Thor. Aí a criatura está aqui, ela começa a sentir dor, no caso. E nisso ele volta à forma humana normal. Então, no que ele volta à forma humana, o Thor também começa a recobrar a consciência. Só que o Richard, não estando a par disso, solta um soco poderoso do Thor. Um soco à la Salbucema. Olha isso, que fantástico, que explosão, que energia do Sr. Salbucema. Fantástico isso. Tem uma página no Facebook, Salbucema Paul, né? Porque Salbucema é um mestre da pancadaria, né? Olha essa cena. E nisso, o Thor já se recobre, eles começam a conversar e voltam às pazes aqui no caso. E aí o homem que era possuído pela criatura, ele liga para a mulher dele
e começa a ser assombrado novamente. Olha os desenhos do Saul Buscema, né? E nisso, a criatura que se chama Corruptor, ele volta a ser o Corruptor e o Nova e o Thor conseguem localizá-lo e ele já golpeia o Nova e no que ele tenta novamente possuir o poderoso Thor, e o poderoso Thor afasta ele com o martelo e o Nova já acerta o golpe e ele revidando. No que ele revida, ele começa a ameaçar inocentes, né? E o Thor ele pega, ele solta, ele dá uma martelada no piso que tira o equilíbrio do Corruptor, que no final é acertado pelo Nova. E acaba desmaiando, voltando à sua forma normal. Talvez sua ciência livre esse mortal dessa terrível maldição. Quanto a ti, és bravo, além da tua idade. És um guerreiro que deixa Deus e homem orgulhosos. Ofereço-te a minha mão em eterno sinal de amizade. Caramba, né? Olha isso. Thor chegando para você e falando que ia ser seu amigo. É uma honra, né? E terminamos a história. E aí, curtiu o vídeo? Demais, né? Bacana, né? Nossa senhora, como é que eu vou dizer? A arte em si é um espetáculo, né? Eu comprei esse encadernado vermelho da coleção vermelha da Salvati, né? E assim, eu não pude deixar de reparar, né, na arte da capa com a arte da época, no caso, né? É uma pequena parênteses que eu quero abrir. Nossa, assim, os recursos computadorizados são muito usados à exaustão. Isso, para mim, deveria ser uma ferramenta somente para auxiliar a arte. Mas não, tem gente que usa isso como um recurso, assim, e exagera nas coisas. Aquela capa é um exemplo vivo disso, no caso, né? E eu valorizo muito mais a arte desenhada, né? Então, assim, ainda mais agora com esse advento da inteligência artificial, muitas pessoas usam, né? Quem sou eu para julgá-las, no caso, né? Eu acho que a democracia está aí, todo mundo tem que praticar elas, né? De repente a pessoa não tem o domínio do traço, mas quer ver seu personagem desenhado, usa a inteligência artificial, pô, bacana, é uma escolha dele no caso. Mas eu, como artista, eu jamais vou usar recurso de inteligência artificial. Mesmo que de repente meu desenho tenha alguns problemas, alguma coisa, eu vou sempre partir para o desenho artístico, porque ali tem um sentimento, ali tem uma personalidade, ali tem uma identidade do artista. Só quem é desenhista sabe o que eu estou falando, no caso. Só quem desenha, só quem produz, ou também quem ama a arte, quem ama ver os traços, no caso, sabe do que eu estou falando, entendeu? Então, assim, não pude deixar de comparar isso, né? Então, hoje em dia as histórias em quadrinhos usam muito recursos, embora os desenhistas também se unam contra a inteligência artificial, mas eles usam muitos recursos computadorizados e que de repente poderiam ser bem mais desenhados, no caso, né? É só um ponto de vista, tá joia? E por falar em desenho, por falar em artista, vamos lá para o quadro que não para de crescer, que é a arte dos escritos. Vamos nessa. E no quadro Arte dos Escritos de hoje, temos a volta desse cara que é um sócio do programa praticamente, né? Eu estou falando do nosso grande amigo escrito Berg Gomes, que me bombardeou com uma sequência de galeria fantástica. Então, assim, vamos ver agora as várias artes que o Berg nos enviou. Está preparado? Vamos nessa. I find it in my heart to smite the god of thunder. Rise, faithful one. The fault is not thine.
that rests with me. Berg, como sempre, cara, a sua presença, a sua arte encanta esse canal. É uma satisfação enorme poder divulgar seu trabalho. Fico muito grato mesmo, de coração, pelo envio das suas artes, no caso. Fique à vontade para poder enviar sempre que quiser as suas artes e que meu canal seja digno de estar expondo o seu fantástico trabalho. Muitíssimo obrigado, meu grande amigo Berg Gomes. É isso aí. Para você que desenha, de repente você está vendo esse canal pela primeira vez, para você que desenha e quer ver sua arte divulgada no canal, é só mandar no e-mail blackinsector@hotmail.com. Repetindo, blackinsector@hotmail.com. Manda sua arte, manda sua galeria, tá? Às vezes, dependendo do número de desenhos, eu faço a parte 1, parte 2. Estou com muitos desenhos a serem mostrados, desenhos de um gabarito poderoso. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O que esse quadro me surpreende, porque eu estou, assim, sob certa maneira, divulgando artes, até então de artistas anônimos, no caso, né? Mas, assim, de um gabarito espetacular. Cada arte é uma grata surpresa. Cada vez que eu vou no meu e-mail e vejo arte dos inscritos, nossa, o sangue borbulha, borbulha de adrenalina, de emoção, né? É como eu falei nos outros programas, é aquele lado teenager que fica sempre aceso dentro da gente, no caso, né? Então, somente agradecer, então, para você que desenha, envia suas artes no e-mail, que vai ser uma honra poder estar divulgando seu trabalho. Se você puder me seguir nas páginas do Instagram, @escapa do perigo e @blackinsector, para ficar por dentro da produção da minha quarta revista. E também siga a página do meu amigo Johnny Castro, @johnnycastro.art. Se você quiser encomendar uma arte com ele, quiser fazer uma encomenda de commission, é só entrar em contato com ele. Vai na página dele e confira o trabalho excepcional do nosso grande amigo Johnny Castro. É isso aí. Se você está pulando pela primeira vez aqui e caso goste do conteúdo, poxa, vai lá, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o like. Deixa o like, porque o like é muito importante para o YouTube estar recomendando este humilde canal. Então, para vocês que assistiram até agora, meu muitíssimo obrigado. E tamo junto sempre. Até o próximo vídeo. Valeu!